uma vez eu vou levar a palavra do Senhor, o estudo da palavra do Senhor. Eu já li e dei o estudo sobre a criação do Senhor, que do 1º ao 6º dia foi a sua criação, e no 7º o Senhor Jesus descansou da sua obra que fizera. Agora eu vou para o capítulo 2 de Gênesis, começando no 4, a formação do homem, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que não havia nenhuma planta no campo, no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por que não havia? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele precisava criar tudo para o homem, para o seu louvor, para a sua adoração, para o louvor e sua adoração. Ele não tinha ainda formado tudo, porque primeiro ele ia formar o homem, para depois criar o resto das coisas para o homem desfrutar. Diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor: o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o Senhor Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, e o homem se tornou em alma vivente, diz a palavra do Senhor. Depois que o Senhor fez isso, fez o homem do pó da terra, soprou na sua narina e fez ele ser alma vivente. Aí o Senhor começou a criar tudo aquilo para o homem desfrutar, diz a palavra do Senhor. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Quem é esse homem? Adão, diz a palavra do Senhor. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimentar quem? O homem, a sua criação, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor: Deus disse para o homem, assim, vistas e boas para alimentar, e também a árvore da vida, e no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali aquela criação, o Senhor Jesus falando para o homem, ele fez o que? A árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse para Adão: Adão, você não pode tocar naquela árvore que é do conhecimento do bem e do mal, porque se você tocar no mal, aquilo vai recair sobre a sua vida, disse para Adão. E ali Adão era um homem obediente, foi um homem criado por Deus, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus também fez, e o Senhor Jesus fez sair um rio do Éden para regar o jardim, e dali esse rio, diz a palavra do Senhor, se repartindo-se em 4 braços, aonde foi o que? No jardim do Éden, esse rio. E diz a palavra do Senhor que houve 4 rios ali que saíam do jardim do Éden e foram repartidos em 4 braços. O primeiro rio se chama Pisson, o segundo rio se chama Gion, o terceiro rio se chama Tigre, e o 4º rio Eufrates. E diz a palavra do Senhor, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha, Adão, de toda árvore do jardim livremente você pode comer, Adão. E ali Adão obedecendo a Deus, porque ele era obediente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali Adão estava obediente, tudo que Deus falava, ele ouvia, ele obedecia. Mas Deus olhou e disse: poxa, Adão se encontra só, ele se encontra tão sozinho aqui nesse jardim que eu criei. Eu coloquei os 4 rios para ele desfrutar. Ali eu criei tudo para ele desfrutar. Ali eu criei os animais, ali eu criei as plantas, e ali Adão é que dava o nome para os animais, para as plantas. Ali Deus deixou Adão livremente para fazer a vontade de Deus, diz a palavra do Senhor. Mas Deus olhou e disse: eu preciso fazer, Adão, uma varoa, para que você
sozinho. E ali Deus, diz a palavra do Senhor, fez cair sobre Adão um sono pesado, tirou ali, diz a palavra do Senhor, da sua costela, e dali ele formou a mulher, e ali tampou ali aquele lugar onde ele tirou a costela com carne, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ali fez adormecer um tremendo sono sobre Adão, e ali ele formou a mulher, diz a palavra do Senhor, e disse assim: é a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: então, esta afinal é osso dos teus ossos e carne da tua carne, chamar-se-ei varoa. Ali Adão se alegrou, porque o Senhor Jesus o criou uma mulher para ele, uma varoa para ele, para que além dele desfrutar tudo aquilo que Deus deixou para ele, o jardim do Éden, as plantas, os animais, os 4 rios que saía dos braços ali do jardim do Éden, formou a esposa, a sua varoa, a palavra de Deus disse, e disse mais o Senhor para isso: por isso deixai o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se 2 uma só carne. Ali Deus disse para Adão, e ali diz a palavra do Senhor que Adão colocou o nome da sua varoa Eva, e diz a palavra do Senhor, eles viviam ali livremente, ali eles viviam enquanto estavam fazendo a vontade do Senhor, tanto Adão como logo após a criação da Eva, como Eva, ali eles estavam vivendo livremente, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. E eu deixo nesse momento essa palavra para você: obedeça ao Senhor, não desobedeça a Deus, não, obedeça, porque Adão e Eva desobedeceram. E agora eu vou dizer o próximo estudo, que é em Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Então eu digo para isso para você: você viu que tudo que Deus criou, né, antes de criar o homem não tinha nada ali criado, mas a partir do momento que ele soprou na narina, criou o homem do pó da terra, ali ele formou as plantas, ali depois da criação, ali ele fez o rio, disse para Adão, né, e o Senhor Deus lhe deu ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas você, Adão, não pode comer da árvore do bem e do mal. Também Deus viu que Adão vivia só, e ali adormeceu um sono sobre Adão, tirou uma costela, ali tampou com carne, e ali formou a mulher, e disse: essa aí é osso dos seus ossos, diz a palavra do Senhor, e carne da sua carne. Mas ali, enquanto Adão e Eva estavam obedecendo a Deus, eles estavam tudo bem. Mas o próximo estudo eu vou falar em Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Siga a Jesus.